Glória a Deus, louvado seja o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos dar boas-vindas a todos que estão participando do culto. Deus abençoe grandiosamente cada um. Somos saudados também por uma passagem de Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6, onde diz assim: aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o reino, sacerdote para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Oremos ao Senhor. Pai amado e querido, grande Senhor és Tu, e digno de louvor Tu és também, Senhor. E nós vamos, de fato, como um corpo reunido, Senhor, adorar aquele que morreu por nós na cruz, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos limpou de todos os pecados e nos deu livre acesso aos céus através da cruz. Muito obrigado, Senhor, e é Ele que nós louvamos e adoramos nessa noite. Que os nossos louvores e as nossas próprias vidas sejam, Senhor, sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Ti, para um culto, Deus, que Tu aceita. Porque nós vamos fazer tudo isso em espírito, Senhor, de adoração, de gratidão, de amor a Ti, Senhor, porque Tu nos amas também. Recebe as nossas vidas, os nossos louvores, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Somos convidados a adorar ao Senhor, dizendo que Ele é digno. E eu convido a igreja a ficar em pé para nós adorarmos com esse louvor. Eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Sou
Deus. Nós te agradecemos, Pai, por este momento e te adoramos, Senhor, na beleza da sua santidade. Amém, Que o Senhor Jesus. esteja conosco em toda a liturgia, Pai. E nós te agradecemos por tua graça infinita sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Salmo 93 fala do poder e da majestade de Deus. Nós vamos fazer essa leitura de forma alternada. Eu leio os versículos ímpares, os irmãos leem os pares. Que diz assim: Reina o Senhor, ele se revestiu de majestade. O Senhor se revestiu de poder e se cingiu. Formou o mundo e não vacila. A igreja? Levantam os rios, ó Senhor, levanta os rios o seu bramido, levanta os rios o seu fulgor. Os teus testemunhos são fidelíssimos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor.
Amém. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir do Espírito e obedecer, obedecer. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir do Espírito e obedecer, e obedecer. Obedecer, obedecer. Tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que não quero, e ainda assim abrir meus lábios para adorar. Para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar. Tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que não quero, e ainda assim abrir meus lábios para adorar, para adorar. Glória a Deus, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Gostaria de cumprimentar a todos na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo e dizer que eu trago saudações do pessoal de Baté, da congregação de Baté, uma congregação, irmãos, que sempre foi apoiada por esta igreja e que faz parte dessa igreja. Assim como já fez parte também da igreja da 36. Então sempre tem alguém cuidando de Baté. E a gente é grato por isso, irmãos. Se a congregação está lá, é porque alguém se preocupou com ela. Então a gente louva a Deus pela vida dos irmãos, daqueles que vieram antes de nós e fizeram a sua parte. E como nós cantamos junto com a Cris e os meninos aí, e obedeceram. E é sobre isso, irmãos, que nós vamos falar nesta noite. Obediência ao Senhor Jesus Cristo.
Então eu trago essa breve saudação dos irmãos, eles estão lá agora também fazendo o culto, aos cuidados do presbítero seu Reginaldo, que é o nosso imediato lá, digamos. E eu estou muito feliz, irmãos, por estar aqui. Como o reverendo Andrés já disse, nós estamos aí na reta final. 5 anos se passaram desde que eu fui separado. 1 ano de observação, depois das leituras, depois 3 do seminário, e agora 1 ano de licenciatura lá em Baté. E nós estamos lá, irmãos, pela misericórdia de Deus. Porque nosso reverendo lá, o reverendo Clóvis, ele precisou se ausentar definitivamente, que era ele que cuidava da congregação. Inclusive ele foi pastor aqui, né, Andresa? E como ele já é de bastante idade, ele precisou. E nós ficamos lá já há quase 2 anos cuidando da congregação. E aí também estudando e se preparando para o grande finale, que é agora no dia 3 e no dia 4 de dezembro. Rogamos vossas orações, irmãos, para que Deus, aquele que é fiel, termine a boa obra em nós, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, como eu já disse nesta noite, nós vamos falar sobre obediência. E eu me lembro quando eu fiz o meu sermão diante de um concílio lá na cidade de Limeira o ano passado, por conta da minha licenciatura. Eu confesso para os irmãos que um grande nervosismo se apoderou da minha pessoa. E eu lembrei de uma narrativa de John Piper, em seu livro O Legado da Alegria Soberana, onde ele conta que no ano de 430 depois de Cristo, na noite da cerimônia em que Agostinho, o bispo de Hipona, na África, iria passar os seus deveres eclesiásticos para o seu servo e sucessor Heráclius. Heráclius então se levanta para pregar, tendo atrás de si o velho Agostinho, assentado em seu trono de bispo. E o relato dá conta de que Heráclius foi tomado também por um forte sentimento de inadequação diante do grande Agostinho. Esse sentimento, respeitado às devidas proporções, é o que me assaltou naquela noite, naquela manhã, na verdade, em que eu fiz o sermão lá no presbitério, por conta da minha licenciatura. E sempre nos assalta, como nesta noite também, sobretudo porque nós ainda estamos em treinamento. Devido ao peso, irmãos, esmagador que é, e a responsabilidade de pregar o Evangelho de Cristo. E ainda, sobretudo, quando nós estamos diante de homens, de pessoas, de mulheres, que já estão há muito tempo na lida, pessoas que têm experiência. Então a gente, às vezes, é tomado por esse sentimento. Mas, parafraseando Fernando Pessoa, quando disse, navegar é preciso, pregar é preciso. E o Evangelho precisa ser pregado a todos e a todas, para que de alguma maneira ouçam a palavra da cruz e os escolhidos sejam alcançados. E essa, irmãos queridos, é a tarefa primária da igreja. Claro que, preferencialmente aos incrédulos, aos não convertidos à fé cristã. Mas, nesta noite, a nossa mensagem, irmãos, ela é para aqueles que já se decidiram por Cristo, passaram pelo novo nascimento e pertencem ao corpo de Cristo. Pois falaremos de obediência. Então a nossa leitura se dará no capítulo 5, os irmãos que estão aí, como eu digo lá em Baté, armados com a sua Bíblia, a partir do capítulo 5 do Evangelho de São Lucas, versículo 1, leremos os 2 primeiros versículos, mas falarei até o 11. E eu convido você a abrir a sua Bíblia para acompanhar esta leitura. E se pregar, irmãos, é preciso, obedecer é preciso. Então, Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1.
E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, lavavam as suas redes. Somente esses 2 versículos, e nós vamos comentar alguma coisa a respeito. Senhor, nós nos colocamos nesse instante em Tua presença. Meu Deus, nós precisamos de Ti nesse instante para que o Senhor nos ilumine. A mim, Senhor, que serei porta-voz da Tua palavra, que serei, Senhor, o arauto de um reino, Senhor, que está por vir, e ao Teu povo, para que o Teu Espírito, Senhor, os faça compreender e entender a palavra que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Fica conosco, Senhor, porque nós precisamos pregar a Tua palavra. Irmão, se obedecer é preciso, o texto citado, ele tem a intenção básica de destacar, não a pesca maravilhosa, como nós vamos lendo, né, a partir desse versículo que foi lido, mas a obediência de Pedro. O pano de fundo da narrativa é de que pescadores profissionais, em um dia anterior, haviam se preparado para mais uma pescaria, mais uma noite no mar. Acredito, irmãos, que combinaram quem estaria nessa pesca, uma vez que os que estariam ao lado deles teriam que ser homens experientes e, acima de tudo, homens que pensassem de igual modo, pois sair para o mar, irmãos, com pessoas que pensam o contrário ou que não são companheiras, é muito perigoso. Acredito também que eles deliberaram entre si para saber que tipo de rede eles levariam e também qual o melhor horário, pois, experientes como eram, jamais deixariam de pensar nos pormenores. Então, estando tudo ok, saíram para pescar, para fazer, irmãos, o que sempre faziam, pescar. Entram no mar, jogam a rede, puxam e nada. Jogam de novo e nada. Mais uma vez, do lado direito, agora do esquerdo, para frente, joga para trás e absolutamente nada. Vamos tentar mais uma vez. Pois eles eram irmãos perseverantes, não eram desanimados, não desistiam facilmente. Então vamos tentar mais uma vez. E nisso se passou a noite inteira. Vamos embora, Pedro, estamos esgotados, o sol já vem saindo, vamos embora. Irmãos, desanimados, cansados, cabisbaixos, lá estão eles agora na praia, lavando as redes, pois com toda certeza, muita sujeira veio na rede, e agora, cada um imerso nos seus pensamentos, indagavam, o que fariam sem o ganho do dia? Ou o que diriam a esposas e filhos que ansiosos os esperavam? E essa história, irmãos, poderia terminar assim, desta maneira: não fosse um personagem que vem pela praia, vem chegando, uma multidão, irmãos, caminha com ele, é Jesus, e ele vem vindo. Muitos que estavam com ele tinham fome de ouvir a palavra, é verdade. Mas muitos também estavam ali, queridos irmãos, apenas pelos benefícios. Pela comida, talvez atrás de uma cura, de um milagre, enfim. Uma falta de esperança, talvez.
Jesus chega perto daqueles homens. Jesus vê 2 barcos, irmãos, na praia. Se dirige para um deles. É o de Simão Pedro. Olha para ele e diz: Pedro, preciso do seu barco. Preciso do seu barco para abençoar, para eu pregar para esta grande multidão, Pedro. Muitas vezes, nós poderemos estar feito Pedro, não estar bem, as coisas não deram muito certo, estamos chateados, mas Jesus precisa do nosso barco. Eu preciso do seu barco. E Pedro, irmãos, arrazoemos entre nós, tinha todas as razões do mundo para dizer e argumentar com Jesus: ah, Senhor, se tu soubesses como eu estou, cansado, chateado, preocupado, minha noite não foi das melhores. Peça para outro, Senhor, olha outro barco aí. Mas não, irmãos, Pedro apenas obedece. O que o Senhor precisa, Jesus? Talvez Pedro tenha perguntado. O que eu devo fazer? Ele disse: eu preciso do seu barco, Pedro. Pedro então obedece. Pega o barco, empurra para a água, como nós temos na leitura. Assim como Jesus pediu, afasta o barco da areia. Pedro obedece. Jesus embarca, prega e abençoa aquela multidão. Ao citar a multidão presente, Lucas deixa muito claro que a palavra de Deus, irmãos, deve ser pregada publicamente. A palavra de Jesus não é alguma doutrina secreta para algum grupo seleto. Ensinava as multidões. Isso esclarece que a palavra busca todas as pessoas. Ela não distingue entre pessoas letradas, analfabetas, entre ricos e pobres. Na multidão, todas as classes estão representadas. Jesus, concluindo a pregação, dirige-se a Simão e diz: faze-te ao mar alto. Simão obedece de novo. Aí está o primeiro sinal de obediência de Simão. Jesus continua: lançai as vossas redes para pescar. Simão assim o faz. Aí está o segundo sinal de obediência de Pedro. E esta atitude impressiona-nos. Compreenderíamos se Simão dissesse a Jesus: desculpe-me, Senhor, trabalhamos a noite toda e nada pescamos. Agora, a esta hora, totalmente imprópria para pescar, o Senhor nos pede para lançar as redes? Olhe, eu sou profissional da pescaria, eu entendo do assunto, Senhor. Deixe-me aqui com as minhas frustrações. Mas Pedro não reage desta maneira, irmãos. Simão responde com obediência: sobre a tua palavra lançarei a rede. Louvado seja Deus. Apesar de Pedro continuar chateado, de alguma forma ele sabia, ele entendia que quem o mandava não era qualquer pessoa, não era qualquer um. Conhecia Jesus e o poder de suas palavras, palavras essas que paralisavam o vento e o mar, palavras que mesmo à distância tinham o poder de curar, palavras que tinham poder sobre os espíritos maus. E se a palavra de Jesus tinha poder sobre o vento, sobre os espíritos imundos e enfermidades, então valia a pena obedecer. Às vezes obedecemos a tantas coisas, a muitas coisas, irmãos, menos a palavra de Deus. Obedecemos a palavra de homens que sempre vêm esvaziadas de essência e não obedecemos a palavra de Deus. Nossos problemas não podem fazer com que o evangelho seja impedido de chegar a quem de direito. Através do barco de Pedro, que na noite anterior havia trazido só tristeza,
só sujeira, só galhos. Agora muitos estavam sendo abençoados. O pescador então lança as redes. Ocorre uma pesca abundante. As redes se rompem. Os companheiros são chamados para auxiliar. Os 2 barcos, carregados com muitos peixes, ficam quase à deriva. Temos uma sequência impressionante do anúncio, da obediência e da abundância. E não interpreto isso, irmãos, como um aviso de Jesus de que os seus viveriam em abundância. Não. Aceito, na verdade, que Jesus está preocupado com as necessidades daqueles que o seguem. O importante é que Jesus não separa a palavra e sua ação em momento espiritual e momento de necessidade física. A palavra é um todo e atinge o ser humano como um todo, em suas carências físicas e espirituais. O que nós precisamos, irmãos, e nós estamos sendo desafiados nesta noite, é obedecer. Precisamos nos motivar a pregar o Evangelho, a deixar Jesus ocupar um lugar de destaque em nossas vidas, para que as pessoas olhando para nós o vejam. Eu preciso do seu barco. Quantos Pedros sentados aqui nessa noite? Com suas dificuldades, com os seus problemas, neste mundo sem razão, onde tudo é para ontem, mas estão aqui. Eu preciso do seu barco. Mas Senhor, eu estou chateado, eu estou isso, eu estou aquilo. Quantas desculpas damos? Lançar as redes é uma ordem específica que se destina a todos nós. Muitos dependiam daqueles peixes. Pedro não podia ouvir somente a voz dos seus queixumes, em detrimento das muitas outras pessoas que dependiam de que ele levasse os peixes para casa. Aqueles peixes eram um alimento precioso que mataria a fome de muitas pessoas. No reino, não podemos olhar para nós mesmos. No reino, é o outro primeiro, irmãos. Depois nós. Se não for do meu jeito, eu não faço. Se não for da minha maneira, eu não vou. Para Simão e seus companheiros, o resultado daquela pesca causou um impacto em suas vidas. Simão reconhece que não merece ter a comunhão de Jesus, pois um vale profundo os separa. Simão, um homem valente, trabalhador, experimentado, cai de joelhos, reconhecendo-se pecador. Tu és o santo, e eu sou pecador. Mas Jesus não afasta Simão da sua presença, o mantém ali. E ao seu pedido ele responde: não temas, Pedro, porque agora em diante você será pescador de homens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vem através disso a epifania da misericórdia de Jesus ao pescador atingido pela palavra e arrependido. Jesus responde com misericórdia: não temas. A epifania de Deus em Jesus Cristo tem a marca da misericórdia. O arrependido não é rejeitado, não é condenado. Ele é aceito e perdoado. Houve a remissão dos pecados. E onde há remissão de pecados, há também vida e salvação. Jesus Cristo consome tal salvação, dando vida na cruz, para termos uma comunhão novamente com o Pai. Sua vida pode estar cheia de adversidades, meus irmãos, nesta noite. As nossas vidas podem estar cheias de dificuldades tamanhas. Mas se Jesus te pede nesta noite: eu preciso do teu barco, obedeça.
Assim, obedecer esta palavra é receber bênçãos incontáveis. Obedecer sem impor condições. Quantas vezes, queridos irmãos, ouvimos do Mestre através da palavra pregada, quantas vezes nesse púlpito: perdoai, mas nós não perdoamos. Amai, mas nós não amamos. Sede santos, mas nós não somos santos. Vivei na pureza, mas nós na pureza não vivemos. Socorre o necessitado, e nós não socorremos. E aí, irmãos, quando chegamos para o culto a Deus, nós exigimos de Deus: Senhor, está escrito. E aí exigimos. Pedro obedeceu. Teve lá os seus entraves, as suas dificuldades, é bem verdade isso, irmãos. Negou Jesus, mas foi restaurado. Em Jerusalém, no Pentecoste, quem estava lá? Pedro. Pregou, irmãos, e mais de 5.000 almas se arrependeram. Nos confins da terra, lá estava Pedro. Até em Roma, Pedro chegou, onde provavelmente, possivelmente, tombou sob o martírio, entregando e rendendo, irmãos, a sua vida em obediência ao Evangelho. É isso que Jesus espera de nós nesta noite. Obedecer a palavra de Deus. Entramos na igreja, ouvimos a palavra, vamos cuidar da nossa vida e não obedecemos. Como se fosse um ritual. Na mesma proporção que ela entra, ela sai. E não colocamos ela no nosso coração. Jesus pede nesta noite para nós: eu preciso do seu barco. O perdoado, ele é vocacionado ministro da palavra, porque agora ele prega às multidões. De agora em diante, Pedro, tu não serás mais pescador de peixes, mas será pescador de homens. O registro de que os pescadores deixaram os seus barcos e os peixes nas margens do lago e que seguiram a Jesus, não deve ser interpretado, irmãos, como um abandono irresponsável da dádiva de Deus. Não. Também não se trata de negligência. Outros seguramente cuidariam dos peixes e dos barcos. Agora eles são discípulos de Jesus. Compreenderam que era chegada a hora de responder a esta proposta e obedecer. A atitude dos pescadores é, antes de tudo, um ato de renúncia. E os pescadores aprenderam, irmãos, desde cedo, a armar-se com um espírito de sacrifício. Esse é o reino. Pedro percebeu imediatamente que estava diante do próprio Deus, como nós já observamos. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. A glória de Deus, irmãos, revela em nós a nossa fragilidade. Podemos perceber isso no capítulo 6 do profeta Isaías, do seu chamado. Quando ele vê a glória de Deus, e ele reconhece, assim como Pedro, e ele diz: ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Irmãos, o pastor David Wilkerson, que é um pastor norte-americano, ele disse: não culpe a Deus por não ouvir suas orações, se você não está ouvindo o chamado dele para ser obediente. E Charles Spurgeon, pregador inglês, considerado o último dos puritanos, ele diz que a fé
e a obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus, confia nele, e aquele que confia, obedece. É preciso obedecer. Simão foi obediente. E a obediência trouxe-lhe a misericórdia. A misericórdia o levou à comunhão com Deus. E Jesus o fez ministro da palavra. A última palavra do texto é o verbo seguir. Seguir tem o sentido de permanecer com alguém. Permanecer com outros. Seguir foi importante para Simão e é para nós. Obedientes à convocação, passamos a viver então em comunhão com Jesus Cristo e integrados na comunidade. Seguir também tem o sentido de estar a caminho. Na caminhada, precisamos sempre buscar orientação. A bússola é a palavra de Deus. Estar no caminho mostra que nós vamos ao encontro de pessoas. E o principal é que nós estejamos no caminho seguindo Jesus. Durante a caminhada, irmãos queridos, devemos tomar cuidado com as encruzilhadas. Ter o discernimento necessário entre os sinais ao longo da estrada. A quem obedecer? A quem nós estamos obedecendo? Aos nossos interesses pessoais? Qual é o alvo da nossa caminhada? Qual o sentido de nós cruzarmos os umbrais daquela porta? É obedecer? Ou nós estamos em busca da nossa autorrealização? O reino de Deus, sobretudo, é renúncia. Se estivermos atrás da nossa autorrealização, nos perderemos no caminho, como muitos têm se perdido. Por fim, queridos irmãos, eu concluo com o eco do versículo 8 de Isaías 6, que desde a eternidade ecoa nos nossos ouvidos, ainda no século 21. A quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? E a resposta do profeta não se demorou em fazer ouvir: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Qual seria a nossa resposta nessa noite ao chamamento de Cristo? Não, Senhor, espera um pouco, porque eu tenho meus afazeres. Tantas coisas me consomem, meu Deus, não dá tempo de evangelizar o meu vizinho. Existe uma canção, irmãos, que eu gosto muito, é um hino maravilhoso, que diz: eis os milhões, que em trevas tão medonhas, jazem perdidos sem o Salvador. Oh, quem irá às novas proclamando que Jesus Cristo salva o pecador? O barco de Simão se tornou o púlpito do Senhor Jesus Cristo. E a rede dos pescadores vem a ser a palavra de Deus. Lançai a rede. Faça a sua parte. A pregação do Evangelho é incumbência do Senhor Jesus para a igreja. Quem ouve a voz, a mim me ouve, ele diz em Lucas 10,16. O mar, irmãos, é este mundo, este presente século, que a todos quer sufocar.
Os peixes são as pessoas, os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, da faculdade. Lançar a rede é preciso. Obedecer é preciso. Lançar as redes com os peixes é função da igreja. É função nossa. Assim, eu convido a todos a contagiar as pessoas com o bom perfume de Cristo e ser um agente de mudanças na vida do outro, sobretudo com atitudes, como fez Pedro. Uma prática cristã, irmãos, não morta, mas envolvente, que nos mostrarão se estamos vivos ou se estamos mortos. Obedecer é preciso, mas obedecer à palavra de Cristo. Um aluno meu do ensino médio, uma determinada ocasião disse assim, porque a gente não pode falar de religião na sala de aula, mas ele fez uma pergunta, e quando nós somos questionados, podemos responder. E ele disse para mim, 3º ano do ensino médio: professor, você é muito empolgado com essas coisas da Bíblia. Ela não é verdade. Ela é muito fantástica para ser verdade. E isso não tem sentido. E é assim que nós vemos todas as pessoas no século 21, iludidas pelo Deus desse século, que insiste em que você não deve obedecer. Mas o Espírito nos diz nesta noite: obedeça. Obedeça. E eu respondi para aquele aluno: talvez o que eu vou dizer para você seja uma palavra muito dura, e como você está dizendo para mim que você não acredita, talvez não vai causar um grande impacto em você. Mas o Jesus Cristo, do qual as Escrituras relatam, disse numa certa ocasião, que aquele que crer e ser batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. E ele: não estou dizendo que você já esteja, eu espero que você creia e conheça mais a palavra de Deus. Às vezes nós estamos entrando e saindo da igreja e não conhecemos a palavra de Deus. Porque a partir do momento que nós conhecermos, nós vamos obedecer. Porque não existe, irmãos, outro caminho. E ainda que o mundo diga para nós: isso é uma utopia, é uma ilusão, nós sabemos que não é, porque nós cremos na palavra. E quando este céu se abrir, está escrito lá em Mateus, do Oriente ao Ocidente, irmãos, e a igreja for convocada a estar com Cristo, valerá a pena ter obedecido. Deus guarde e Deus proteja os irmãos. Deus guarde a nossa fé. Que Ele, através da sua graça, nos mantenha como Ele nos chamou até aquele grande dia. Deus abençoe a todos. Muito grato pela paciência de vocês. Muito feliz por estar aqui ministrando a palavra de Deus.
Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar a Deus. Senhor, nós ouvimos a tua palavra. Fomos, Senhor, desafiados por ti a obedecer. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento tão lindo e singular, que nós tivemos o privilégio de passar na tua presença. Desde os primeiros cânticos, Senhor, já podemos sentir a tua presença, porque ela enche, Senhor, toda a terra. Meu Deus, o teu povo, Senhor, então agora olha para ti e pede, Senhor, a tua força para seguir neste mundo sem razão. Um mundo, Senhor, dominado e que jaz no maligno, que tenta roubar a semente do Evangelho, mas que o teu Espírito, Senhor, age em nós, para estarmos prontos a responder, como respondeu o teu servo Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Fica conosco, Senhor, nesta noite. Abençoa o teu povo nesta noite, o teu povo, Senhor, que te ama. Oremos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção, queridos. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, ó igreja, e que a palavra pregada esteja em vossos corações para obedecerdes ao Senhor. E ao obedecer, vocês desfrutam da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, do amor de Deus e das consolações do Espírito Santo, até a vinda dele, para a glória do seu nome e para a glória também da igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar um pouquinho.